Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim aqui de cara limpa para poder compartilhar com vocês como é que eu faço o meu processo de maquiagem. É a maquiagem que eu vou usar no ano novo e é uma maquiagem super simples, super básica, super rápida de fazer, que a maquiagem também tem a mesma base da maquiagem que eu faço para os meus vídeos. Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, eu espero que vocês gostem. Então, gente, eu coloquei no meu Instagram a aba para que vocês colocassem sugestões de vídeos, dúvidas que vocês tivessem. E eu recebi várias sugestões de vídeos de como que eu fazia a minha maquiagem para os meus vídeos. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês hoje como que eu faço isso. Tô aqui com a cara limpa, tomei banho há pouco tempo. Então, o que é que normalmente eu faço sempre que eu preciso fazer uma maquiagem? Tanto a maquiagem mais básica como a maquiagem mais pesada pra noite. Eu sempre, quando eu vou tomar banho, eu faço questão de esfoliar o meu rosto, porque sempre tem uma pelezinha morta que não fica legal em relação à maquiagem. Eu vou mostrar o passo a passo, assim, bem básico, que com certeza você vai conseguir fazer na sua casa, certo? E tudo depende, assim, da pele da pessoa, do clima que a pessoa vive. Eu tô morando aqui nos Estados Unidos agora, por exemplo, tá dando 0 graus, -1, -2, -5. Então aqui tá bem frio, então pode ser que algumas coisas variem em relação ao seu tipo de pele e em relação ao clima que você vive. O meu tipo de pele, o que acontece? Essa parte daqui é bem seco e a parte da testa e do nariz é oleosa. Então eu dou uma misturada, mas o clima que eu tô vivendo aqui tá sendo bem seco, então eu posso dar uma exagerada em relação ao hidratante. Mas, pra começar, o que é que eu posso compartilhar com vocês? Eu tô aqui com a cara 100% limpa. Eu esfoliei, então eu tô com a pele um pouco vermelha. E tô cheia de marquinha, eu tenho muitos sinais, vocês estão vendo. Então, qual é o primeiro passo que eu faço toda vez que eu vou passar minha maquiagem? Eu tenho um hidratantezinho, eu já mostrei até no meu Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, tá aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho esse cremezinho da Nivea e ele é um creme muito pesado. Eu uso esse creme só pra dormir à noite. Muita gente não gosta desse creme, a pele estoura, dá muita espinha e tal, porque realmente ele é um creme muito pesado. Mas na minha pele ele tá ficando muito bom. Inclusive, sempre se eu tenho um evento pra ir em um dia, no dia anterior eu lavo, eu esfolio o rosto, eu passo esse creme e vou dormir com esse creme, que a minha pele fica bem, eu não sei explicar, fica uma pele assim, com vida. Então, sempre antes da minha maquiagem, eu tenho o olho muito fundo, essa parte do olho, e eu tenho muita pele aqui, nessa parte das olheiras, e minhas olheiras são bem escuras, ó, naturalmente assim, isso é herança de família. Então, o que é que eu faço? Eu pego um pouquinho do creme, pouco mesmo, e eu passo nas minhas olheiras, mas não é muito, tá? É bem pouquinho. Minha gente, pra quem tem olheira igual a mim e pra quem tem o olho fundo, isso daqui faz completamente a diferença. Eu fazia muito maquiagem sem passar nada, até que me deram esse conselho e depois que eu comecei a usar, a minha maquiagem é outra coisa. Então, o segredo é, nos locais que você tem algumas ruguinhas, tem um excesso de pele, passa um pouco de hidratante, que vai fazer uma diferença muito, muito, muito grande. Então, ó, passei esse cremezinho da Nivea só nessa partezinha aqui das olheiras, só na parte de baixo. E eu já vou começar a minha maquiagem fazendo o seguinte. Antes de tudo, tem gente que passa hidratante no rosto inteiro, mas como a minha pele é um pouco oleosa, se eu passar, ela vai ficar pesada rápido. Então, para o meu tipo de pele, eu não costumo passar hidratante no rosto inteiro antes da maquiagem. Eu passo esse cremezinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Ele é o Pré-Prime. Ele é um creme fix, eu acho que é assim que se fala. É da MAC. Ele é uma aguinha que realmente ele tanto hidrata o rosto, acalma um pouco a pele e ele fixa a maquiagem. Ele pode ser usado tanto antes da maquiagem como depois. Mas aí, qual é o meu truque? O que é que eu faço? Pra eu passar a base, a minha base é essa daqui, da MAC também. Eu uso essa esponjinha, certo? É uma esponjinha descartável. E essas esponjinhas, mas assim, ela é maravilhosa pra poder passar a base. E eu gosto de uma maquiagem muito natural. Então, o que é que eu faço?
Normalmente, quando a gente vai usar essas esponjinhas, é aconselhado que a gente molhe a esponjinha com água. Então, o que é que eu faço? No lugar de eu molhar com água, eu molho essa esponjinha com o primer, certo? Eu ponho ele aqui na esponjinha e a esponjinha fica toda molhada dele, porque aí, ao mesmo tempo que eu tô passando a base, eu já tô passando esse creme que ele fixa a base no rosto. Deixa eu passar aqui, já dei uma passadinha, ó. O rosto vai ficar assim, bem molhadinho. A gente só espera um tempo pra o rosto absorver. Eu não costumo passar muito desse creme, porque senão, dessa aguinha, porque senão a pele também fica... Eu não gosto de passar muita coisa antes da base, porque senão a minha pele, ela fica... Como é que eu posso dizer? Fica parecendo que tá oleosa muito rápido. Pronto. Já foi o suficiente. A esponjinha aqui tá molhadinha com o creme fix da MAC. E aí, eu já venho com a base. Deixa eu botar aqui. Como é que eu faço? Eu sempre começo pela parte dos olhos e vou descendo. Teve um truque que... Teve uma vez que eu fui na loja da MAC e o pessoal fez uma maquiagem em mim. E aí eu prestei bastante atenção pra aprender quais eram os truques que eles usam pra fazer a maquiagem. E eu amei. Ó, essa parte aqui eu tô dando batidinhas. O que é que eu faço? Eu ponho bastante produto na parte das olheiras. Porque eu não passo corretivo, porque como essa parte dos meus olhos já é muito funda e já tem muita pele, eu evito colocar muito produto. Então, como essa base da MAC, ela cobre bem, então eu só passo a base mesmo nessa parte das olheiras. É tudo que eu faço. Então, deixa eu acelerar aqui o outro lado, para o vídeo não ficar tão comprido. Então, fiquem acompanhando. Minha gente, qual foi o truque que eu aprendi com o pessoal da MAC? Porque é o seguinte, a minha pele do rosto, ela tem várias cores. Então, por exemplo, essa base que eu uso, ela é a base N5 da MAC. E ela não é nem rosada e nem amarelada, ela é neutra. E essa base, se a gente olhar aqui na lateral, ela realmente fica a cor perfeita da minha pele. Não parece que eu tô usando base. Então, eu não preciso descer a base para o meu colo. E é uma coisa que eu gosto, porque eu não gosto de usar muita coisa. Porém, na minha testa, ela fica um pouco clara. E uma dica que o pessoal da MAC deu, quando eles fizeram minha maquiagem, eles disseram que eu posso carregar muito a pele da linha do olho pra baixo. E na parte de cima, eu não preciso colocar tanta maquiagem. Até porque eu não tenho a testa manchada, nem nada. Então, só com a esponjinha melada do que eu já passei no meu rosto, eu passo aqui na minha testa. Então, vai ficar uma coisa muito natural, fica uma maquiagem muito, muito, muito natural e não vai ficar uma diferença, assim, de tonalidade ou parecer que eu tô com muita maquiagem. Então, ó, isso já é o suficiente, já tô pronta em relação à base. Porém, nessa parte das olheiras, eu ainda vou passar um pouco mais, vou passar mais uma camada para poder cobrir melhor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E, minha gente, eu vou fazer um V. Eu vou pegar aqui e aqui. No caso, pra eu explicar direitinho pra vocês, as minhas olheiras, elas ficam aqui nessa região. E eu vou passar a base nessa região aqui. Tipo, um pouco mais, fazendo um V e distribuindo bem a base.
E eu só dou batidinhas, que é pra não parecer marca de produto, pra ficar bem natural. Assim eu vou fazer do outro lado também. Prontinho. Terminei aqui. Só dar uma limpadinha na testa. E sempre, ó, batendo. Prontinho. Já tô com a pele preparada. Vou colocar agora o meu pó. Eu tenho um pó... Assim, minha gente, eu tô usando o que eu tenho. Não sou uma profissional. Tô fazendo a maquiagem só o que eu faço no dia a dia. O pó que eu tenho é da Mary Kay. E ele é pó mesmo. Não é pó compacto, não. Então, eu pego um pincelzinho. Esse meu pincel da Mary Kay também. Eu boto bastante pó. E eu já venho aqui na parte das olheiras. Da mesma forma, eu só dou batidinhas no... Eu só dou batidas no pincel, no meu rosto. Eu não esfrego. Eu só deposito o produto na minha pele. Faço questão de depositar em todos os lugares. Ó, põe na testa. Quando o clima tá muito seco aqui, eu vou fazer uma maquiagem só do dia a dia. Às vezes eu não passo nem pó. Só passo a base mesmo. Mas aí é isso, eu não sou nenhuma profissional. Tô mostrando a maquiagem do dia a dia que eu faço pra vocês. E vai ser a mesma maquiagem que eu faço pra o ano novo. Pronto. Mas a preparação da pele, tanto para o dia a dia como para o ano novo, acaba sendo a mesma. Terminei, já passei o pó aqui. A gente já consegue ver uma diferença bem grande, né? E agora eu vou fazer o contorno na minha pele. O que é que acontece? Para dar uma afinada no rosto, o que é que a gente faz? Vocês podem observar que eu tenho a linha do meu maxilar aqui. E nesse mesmo ângulo, eu vou fazer uma linha aqui, que isso dá uma impressão, dá uma afinada no rosto. Então, o que é que acontece? É mais ou menos uns 2 ou 3 dedos acima desse ossinho aqui, a gente sobe e faz nessa região, certo? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu encho o pincel de produto, deixo o pincelzinho com bastante produto. E eu venho aqui perto do ouvido, ó, no meu caso vai ficar aqui acima da linha da orelha. E eu vou só dando batidinhas também. E eu vou descendo, sentindo a boca. Mas eu paro assim no meio do caminho. O ângulo é o mesmo ângulo que esse. Novamente, para vocês entenderem. Ficou aqui, ó, varrendo aqui agora. Porque, ó, eu começo com o produto nessa área, vou descendo e não coloco mais produto, porque o pincel fica melado, então eu só fico espalhando pra eu não ficar que nem uma palhaça ou exagerar muito de produto, que às vezes a gente não percebe o quanto que a gente coloca. Vou botar só mais um pouquinho. Eu tô fazendo isso com um blush. Eu uso um da Quem Disse Berenice. Pronto. Tá pronto aqui um lado. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas já dá uma impressão de... já dá uma afinada aqui no rosto. Então, ó, essa maquiagem é uma maquiagem que todo mundo pode fazer. Deixa eu dar uma acelerada aqui no outro lado.
Pronto, gente, terminei aqui. O que é que eu vou fazer? Com o pincel meladinho mesmo, sem colocar mais produto, eu limpo o pincel nessa parte aqui pra dar pra deixar mais natural. Pronto. Tá o suficiente. Pra quem gosta de iluminador, tem gente que gosta de iluminador, tem gente que não gosta. Às vezes eu gosto, às vezes não. Eu vou colocar aqui um pouco. Eu melo o mesmo pincel que eu usei com um pouco de iluminador. E eu vou colocar, ó. Aqui eu coloquei o contorno e acima dele eu vou iluminar um pouco, certo? Tanto aqui de um lado como do outro, na parte de cima. Pronto, o suficiente. Eu não gosto tão iluminado. E eu vou dar uma iluminada, um segredinho aqui, nessa parte em cima dos lábios, porque quando a gente ilumina aqui, a gente passa o batom, fica lindo. Pronto. Suficiente. Então, essa é a minha maquiagem. Essa é a minha preparação da pele básica para o dia a dia. Então, assim, cada um usa o que tem. E eu quero... Da mesma forma como eu tô gravando os meus vídeos aqui, eu gosto de fazer uma coisa assim, que independente do que você tem em casa, que você consiga fazer e ter o mesmo resultado. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer agora a parte da sombra, certo? Então, o que é que acontece? Independente da minha sombra pro dia a dia e da sombra para o ano novo, eu sempre escolho, normalmente, 3 cores, certo? Uma cor eu vou colocar, deixa eu usar esse pincelzinho pra mostrar pra vocês. Uma cor eu vou colocar nessa parte interna, uma cor mais escura, no caso a cor clara na parte interna, a cor escura na parte externa e um tom mais pra iluminar. Então pode ser um bege bem clarinho, pode ser um branco bem clarinho, enfim, uma cor bem clarinha eu vou colocar embaixo da sobrancelha e nessa parte aqui de dentro do olho. Então, se vocês querem uma maquiagem só pro dia a dia, uma coisa mais básica, vocês podem usar tons de bege, no caso, um tom clarinho de bege nessa parte interna, um tom mais escuro na parte externa e um mais claro ainda o mais claro de todos, tanto embaixo da sobrancelha para dar uma levantada na sobrancelha, no olhar, como nessa parte de dentro para dar uma iluminada no olhar também. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui uma paletinha de cores. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui com essas cores aqui. Eu quero uma maquiagem, assim, bem básica, bem neutra. E eu tenho essa outra daqui. Eu vou intercalar entre essas duas, certo? Ó, essa outra aqui. E eu vou começar... Eu sempre gosto de começar com o tom mais claro que eu tenho. Ai, esqueci do pincel. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou começar com esse tonzinho aqui, certo? Que ele é um begezinho meio cintilante. E eu vou passar aqui, ó. Da mesma forma, minha gente, eu gosto de dar batidinhas no lugar de espalhar realmente o produto. No lugar de esfregar, eu dou batidinhas no meu olho. Então, ó. Não chega até a sobrancelha. Utilizem a bola do olho de vocês como referência. Então, ó. Então, o que é que acontece? Ó como fica. E como esse tonzinho é clarinho, eu já posso dar uma chegadinha aqui nesse lugar, que é onde eu quero dar uma iluminada mais pra frente. Pronto. Eu não preciso chegar tanto até o final, mas eu venho aqui, ó. Ficou suficiente. E no final eu vou usar esse tom aqui mais escurinho. Então, já vou pegar o pincel, ponho menos produto e eu venho aqui, ó, na raiz dos cílios, dando batidinhas também.
E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, minha gente, como se fosse a letra C invertida aqui. No caso, eu vou fazer um C aqui nessa região. E tanto aqui um C nessa outra região. Então, que é com a cor mais escura. Mas aí vai de leve. Sempre que eu passo o pincel no produto, eu passo aqui rente aos cílios, porque se ficar escuro demais, não tem problema perto dos cílios. E aí eu vou dando uma subida, fazendo esse C. E sempre esfumando, eu acho. Porque eu não quero que fique mostrando a linha de onde eu parei a sombra clara para a sombra escura. Então, é bom dar uma esfumada. Então, ó, suficiente. E tanto assim eu vou fazer do outro lado também. Eu já fiz curso de automaquiagem, eu acho que eu já fiz 2 cursos de automaquiagem quando eu tava no Brasil. E foi muito bom pra mim porque eu não sabia muita coisa e me ajudou muito o curso. Eu aconselho todo mundo a fazer o curso de maquiagem. Então, eu fiz curso de automaquiagem. Mas faz muito tempo que eu fiz esse curso e depois disso já inventaram várias coisas em relação a contorno e tal. Quando eu fiz o meu curso não tinha isso ainda. Então, ó. Tá aqui bem distribuído. Então, gente, o que é que acontece? Qual é o segredo aqui? Se você quer uma maquiagem mais marcada, esse clarinho que eu coloquei, vocês podem colocar um mais claro ainda. E esse begezinho um pouco mais escuro que eu coloquei, vocês podem usar um mais escuro ainda. Então, tudo vai depender do tom que vocês querem. Se vocês querem umas coisas mais carregadas, pode pesar mais. Eu gosto de uma coisa assim mais básica, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora, que é aquele outro passo que eu disse pra vocês. Vou dar uma iluminada embaixo da sobrancelha. Aí eu já vou usar esse branquinho aqui que eu tenho. Ele é um branquinho também cintilante. Eu tô usando tons cintilantes, porém tons básicos. E o que é que eu vou fazer? Deixa eu dar uma penteada na minha sobrancelha. Eu vou pentear só pra cima, certo? E aí, eu vou contornar a sobrancelha. Vai ser bem na raizinha da sobrancelha. Eu vou passar aqui ele. Tem que ser bem discretinho. Pronto. Aqui. E dentro aqui dos olhos, pra dar uma iluminada também. Assim, eu vou fazer do outro lado. Prontinho, terminei a parte da sombra. E agora, eu vou fazer a parte do delineado. Então, assim, como a minha proposta é fazer com que você se maqueie, independente dos produtos que vocês tenham, eu vou mostrar aqui o que é que eu posso fazer. Eu tenho aqui a opção de um lápis de olho normal. Eu tenho a opção de delineador líquido. E eu tenho a opção também de fazer só com a sombra. Então, por exemplo, se você quer uma coisa mais bem definida, você pode fazer com o delineador. Se você quer uma coisa mais esfumada, uma coisa mais discreta, pode vir com o lápis ou com uma sombra preta e fazer o delineado também. Deixa eu ver, eu vou mostrar. Eu vou começar mostrando com a sombra preta, para que vocês possam ver que vocês podem fazer com o material que vocês tiverem em casa. Eu tenho aqui, ó, essa sombra preta. E eu posso utilizar, eu tenho nessa mesma escovinha que eu pintei a minha sobrancelha, eu tenho aqui, ó, a partezinha do pincel para delineador líquido. Eu melo ele na sombra preta e eu consigo fazer o delineado. Às vezes eu faço o delineado somente com sombra, com a sombra preta, mas ele não fica tão escuro. Porém, para quem
pra quem não se sente tão à vontade, é uma boa opção, porque fica uma coisa discreta. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu não vou concluir não, porque eu vou querer de uma outra forma. Mas assim, já dá um delineado, porém leve. Então, de repente, às vezes, para uma maquiagem do dia a dia, que vocês não querem uma coisa muito forte, essa é uma opção. Uma outra opção é o lápis de olho. Eu vou aqui dar o exemplo tanto do lápis de olho como do delineador de lápis. Minha gente, eu acho incrível o delineador de lápis. Eu não tenho ele agora, no momento. Mas quando eu tinha, o que era que eu fazia? E essa dica vai principalmente para quem não sabe fazer o delineador. O delineador de lápis, ele tem... o pincelzinho dele é molhado nele todinho, é diferente do lápis. O que era que eu fazia quando eu tinha o delineador de lápis? Eu deixava ele assim, deitado, e eu só tocava. Eu começava aqui, ó, no cantinho, tocava, e ele já delineava o meu olho. Eu tocava de novo e parava. No lugar de eu fazer a linha, eu só fazia tocando, tocando, tocando. Então, essa é a dica para quem realmente não tem prática em fazer o delineador. Vou limpar aqui que caiu um pouco de sombra. Para quem não tem a prática de fazer com o delineador e quer fazer com o delineador de lápis, de caneta. É o mais prático que eu acho. Então, ó, uma outra opção é vocês fazerem com lápis. Eu, particularmente, eu não gosto muito de fazer com lápis, certo? E eu nem quero fazer muito. Então, ó, mostrei aqui pra vocês o que é que eu faço quando eu uso o lápis. Eu ponho o lápis e eu venho com o mesmo pincel de delineador e dou uma passada em cima do meu lápis. Ó como fica bacana. Mas, pra quem quer fazer uma coisa mais escura, que eu deixei a minha maquiagem mais discreta, e eu vou querer o delineador mais pretão. Então, eu vou fazer com o meu delineador líquido. Eu vou dar uma acelerada aqui, pra vocês já verem como eu faço mais rapidinho e ver o resultado final. Bem rente a raiz dos cílios. Prontinho, gente.
Olha só, eu gosto assim, do delineador bem forte, bem marcado. E na parte de baixo do olho, eu não gosto tão marcado, porque como eu tenho olheiras, eu tenho a impressão de quando eu ponho uma coisa muito marcada na parte de baixo do olho, o meu olho tanto fica maior, como, sei lá, deixa as olheiras mais fortes. Então, o que é que eu gosto de fazer? Com o pincel meladinho do delineador, eu abro aqui o olho, ó, e não é nem na parte de dentro, nem na parte de fora que eu coloco bem na raiz dos cílios. Eu já vou dando uma escurecida. Isso na raiz dos cílios. Porque é o seguinte, eu sei o que eu domino e o que eu não domino. Então, o que eu não domino, eu deixo pra um profissional. Quando eu faço maquiagem com maquiador profissional, nossa, fica uma coisa linda. A parte assim, bem escura na parte de baixo. Mas toda vez que eu faço, não fica legal. Mas é o que eu gosto de fazer na parte de baixo. Eu venho com a sombra e eu já dou uma esfumada. Isso é na parte mais de fora, porém próximo à raiz dos cílios. Eu não gosto de escurecer o olho inteiro, então eu deixo mais do meio do canto até o meio, mas aí eu deixo discretinho essa parte pra não ficar uma linha dividida. Então aí fica a critério. Tcharam! Suficiente. E agora eu vou vir com os cílios. A gente tem duas opções. Tem a máscara de cílio normal e tem cílios postiços. Dependendo da sua máscara de cílio, as duas opções fica legal. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar aqui com a minha máscara de cílios. Eu fico fazendo esse movimento de vem e vai. E o que é que acontece? Eu gosto dos meus cílios escuros. Então, uma coisa que a gente não precisa ter pena é na hora de colocar a máscara. Então, põe uma camada. E aí, já põe a segunda camada. E aí, terceira camada. Vocês podem colocar assim, podem carregar mesmo. 10 camadas se for necessário, ó. Terceira camada. Vou aqui pra quarta camada. Então é isso. Se você quer colocar cílio postiço, você coloca e depois você coloca os cílios. Mas se você não tem cílios postiços ou não sabe colocar, eu venho com um vídeo numa próxima oportunidade falar sobre isso. Hoje vai ser só a máscara mesmo. Ó, já tá bem escurando, diferente do outro. Eu vou vir com a última camada aqui. Tcharam! Olha só como ficou bacana. E aí já venho aqui pro outro. E pra finalizar, eu passo um pouquinho na parte de baixo dos cílios inferiores. Tcharam! Fica assim, ó. Ficou bem pretinho, sem cílios postiços. Agora a gente vai para o batom. O que é que eu uso? Antes do batom, eu costumo usar um primer labial. Mas vocês podem usar qualquer coisa, caso vocês não tenham primer. Vocês podem usar um batonzinho assim, ou manteiga de cacau, deixa eu ver, um batonzinho tipo esse. Qualquer batom assim, uma cerinha pra dar uma hidratada nos lábios. Eu vou usar esse primer da MAC também, que eu gosto muito. Então, ele já prepara os seus lábios para poder receber o batom, para não ficar ressecado, para o batom não escorrer. Prontinho. E um segredo, minha gente. O batom, não é um segredo, né, no caso, uma dica. O batom, eu vou passar esse batom da MAC também que eu tenho, é o Mer. Eu amo esse batom, esse é o meu batom, assim, da vida, de sempre. Quando a gente vai passar o batom, a gente não é só passar o batom, a gente tem que fazer o batom delineando a boca.
que isso faz completamente a diferença. Então, independente do batom que eu tenho, eu não necessariamente eu tenho que ter o lápis labial. Eu tenho um lápis labial, mas normalmente eu faço o contorno da minha boca com o meu próprio batom. O que é que eu faço? Eu deixo uma parte que seja uma quinazinha e, para começar, eu faço como se fosse um X nessa parte aqui da boca. Eu entro e eu entro de novo. Deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, entrei. E... do outro lado. Prontinho. Agora eu venho com o contorno, prestando bastante atenção até a parte de baixo. Ó, até agora eu ainda não tô passando o batom na minha boca, eu tô contornando, eu tô realmente desenhando o contorno da minha boca. E agora na parte de baixo eu acho mais simples. Prontinho. E agora que a boca já tá toda contornada, aí sim é a hora de passar o batom. Aqui, gente, batonzinho pronto. Eu não vou querer nenhum brilho na minha boca, mas, ó, eu tenho um gloss da MAC também, que se por acaso você quer dar só uma iluminada e não quer brilho assim na boca, é o que eu vou fazer agora. Eu vou passar só um pouco na parte interna, ó. Pronto, só isso aqui. Deu uma iluminada, mas sem brilho. E qual é a dica? Se por acaso você quer uma maquiagem mais brilhosa, uma maquiagem mais escura, tudo vocês podem mudar a cor. E pra finalizar aqui, ó, eu tenho um glitterzinho da Contém 1 grama. E eu vou pegar um pouquinho desse glitter com o mesmo pincel que eu coloquei a sombra. E eu vou depositar aqui nessa parte mais clara. Que isso, pra minha cara do novo. Esse glitter, mas aí fica a critério. Faz com que vocês tenham em casa. Ó, já deu uma iluminada legal. Vocês conseguem ver aí? Deixa eu passar mais, que eu não tô... Prontinho. Olha a diferença que tá de um olho pra outro, com e sem o glitter. Tcharam! Agora eu vou só limpar aqui embaixo do olho, onde ficou uns resíduozinhos. Vou pintar minha sobrancelha. Como eu tenho a sobrancelha grossinha, eu não costumo passar nada na minha sobrancelha. E, tcharam! Deixa eu soltar aqui meu cabelo. Essa é a maquiagem que eu vou usar para o meu ano novo. E é uma maquiagem que, de acordo com o passo a passo que eu dei pra vocês, vocês podem usar tanto para o ano novo como para uma festa. Pode fazer uma maquiagem assim para o dia a dia, se vocês querem sombra, se vocês não querem. Isso tudo fica a critério, mas ó, super simples, super rápida, super prática, usando o que tem em casa. Se vocês têm alguma coisa a mais que eu não usei, usa. Se vocês não têm alguma coisa que eu usei, tenta substituir. Se não tem, não precisa colocar. O importante é que vocês tenham um resultado final bacana, que vocês fiquem mais lindas. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá aqui aquela curtida, porque vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Espero que vocês gostem e tenham um ano novo maravilhoso. Beijo, tchau!